Gente, então vamos começar. Quais seriam, digamos, os primeiros? A gente fala muito aqui de sintomas. Quais seriam esses primeiros sintomas oculares relacionados ao diabetes e que os pacientes tendem a ignorar às vezes? Porque às vezes você sente que tem uma coisa diferente, mas o tempo vai passando e aí você sabe, né? Bom, vamos lá. As pessoas que têm diabetes, o primeiro passo é entender. Estou falando aqui para 800 mil pessoas no Maranhão que têm diabetes. Quantas? 800 mil pessoas no Maranhão têm diabetes. Isso só as que sabem que tem, fora as pessoas que não têm diabetes. Todas as semanas a gente recebe pacientes na clínica totalmente cegas já, infelizmente, pelo diabetes. Porque eu pergunto, mas como foi que aconteceu? Você sabia? Doutor, eu não tinha nem ideia que o diabetes podia causar. E quando eu descobri o diabetes, eu já estava no estágio avançado. Então, essa mensagem agora, logo de manhã, esse dia que é abençoado, tenho certeza que vai abrir teus olhos, literalmente, para enxergar e ter um cuidado melhor com o diabetes. Uma doença silenciosa, Robson, que não causa sintoma nenhum no início e que a pessoa pode estar aí, agora que ouvindo, achando que está tudo bem e o olho pode estar sangrando por dentro. Então, é uma doença que, ao descobrir que tem o diabetes, o primeiro passo é fazer o exame do fundo do olho. Onde quer que você esteja aqui ouvindo agora essa mensagem, meu amigo, essa é uma decisão importantíssima na sua vida, para a sua saúde, que vai garantir depois muito mais tempo de vida. Uma pessoa que passa 10 anos sem cuidar do diabetes, ela perde dezenas de anos futuros, porque aqueles 10 anos não voltam mais. O paciente ontem, quase da minha idade, 30 e poucos anos, ele totalmente cego dos dois lados. Doutor, eu faço tudo para recuperar essa visão. Eu até fiz uma comparação com ele, que é uma pessoa, por exemplo, que bebia durante muito tempo, e que adquiriu cirrose. Fiz uma analogia nesse sentido. E falei assim, se a pessoa parar de beber agora, ela não vai conseguir recuperar aquele fígado que já foi destruído. Mesma coisa com diabetes. Mesmo que você controle agora, não vai corrigir aqueles 10 anos que ela ficou descontrolada. Então é muito importante que você tome essa decisão agora, de buscar uma ajuda, um cuidado. E eu, há 6 anos aqui no estado do Maranhão, luto por essa causa, luto pelas pessoas e busco ajudar no que eu posso as pessoas com diabetes. De um modo geral, o tempo vem e a gente, no envelhecimento, vai passando por uma série, o organismo vai passando por esses processos. Eu vejo até um professor meu que dizia, olha, a gente começa a morrer a partir do momento que nasce, porque algumas células vão morrendo e a gente nem percebe, né? Quando você passa uma toalha, agora você que está no banho, passa uma toalha e leva não sei quantas células. Mas espera aí, a diabetes, ela vai atacar só os mais antigos ou os novos? Você falou de alguém muito jovem. Jovem, claro. É assim? É assim. É assim, é uma questão genética. Se você tem um pai, ou uma mãe, ou um parente próximo, de primeiro ou segundo grau, com diabetes, você já tem um risco 4 vezes maior de ter essa doença. Quantas vezes? 4 vezes maior. Então, você tem que redobrar os cuidados em relação à saúde, em relação aos cuidados, em relação às avaliações médicas e, sobretudo, em relação à visão. Visão é uma das principais causas de cegueira. Diabetes pode causar catarata, pode causar glaucoma, pode causar descolamento de retina, ele pode causar uma série de complicações. E uma avaliação, uma consulta que você faz no médico, você consegue já ter um direcionamento nesse sentido. Você passa a se organizar mais, ser mais disciplinado. E é isso que a gente tem buscado. Uma consulta não é só botar uma luz no olho e identificar se há um problema. É uma conversa, é uma amizade, é uma profundidade de relacionamento. É como se fosse um acordo que é feito e o paciente se compromete a cuidar da saúde. E isso é muito além do que o exame físico que a gente faz. Eu acho que, se eu posso usar o termo desafio, quais são os desafios que vocês enfrentam na oftalmologia nesses casos? Eu posso enumerar 3 desafios aqui para vocês. 3. O primeiro é o paciente entender o problema, entender que tem jeito. Segundo, ele deixar de negar a doença. Muitos pacientes ainda negam. Tem isso, hein? Meu Deus do céu. Eu não tenho isso, eu não recebo, eu não tenho diabetes, não, eu não vou fazer esse negócio, não. Essa rebeldia, essa coisa de negar a doença. E porque ele não está sentindo nada e fica negando, negando, negando. E a gente vai conseguindo aconselhar, orientar. E na maioria dos casos, graças a Deus, a pessoa consegue entender e assimilar o controle. Por isso que é bom ter os anjos, que a gente chama, que são os filhos ou esposas, que a gente sempre leva junto para poder orientar. Geralmente os homens, né, são mais assim, resistentes, mas são pessoas que depois que entendem, ficam nossos amigos e passam a ser os pacientes muito queridos, levam presente para conta. Eu ganhei vários presentes na cidade de Pinheiro, porque eles ficam nossos amigos. Então, assim, o apoio da família é muito importante no cuidado com os olhos. Então, se você está em casa, já sente manchas na visão, ou já perdeu um lado da visão, ou já fez algum tratamento para o diabetes nos olhos, entenda, você precisa de um acompanhamento correto, de especialistas, de pessoas que já cuidam disso há muito tempo. Você precisa de uma equipe multidisciplinar, como nós temos na área da saúde,
para poder garantir que você tenha essa saúde correta ao longo do tempo. Porque o diabetes é uma doença crônica, ela não tem cura. Então, assim, precisa desse acompanhamento para que você viva bem e tenha um cuidado melhor com os olhos aí ao longo da vida. Ao longo dos anos, a gente tem acompanhado mesmo aqui durante os programas de rádio, TV, internet, uma palavra que entrou na pauta, retinopatia diabética. O que é e qual a consequência dela? Basicamente, o açúcar fica alto muito tempo no sangue. Esse açúcar é lesivo, ele é como se fosse um ácido. Ele vai corroendo os vasos sanguíneos e gerando sangramentos. A retinopatia é o termo técnico para isso. Você que está agora dirigindo, você que está aí no Maranhão, você pode não estar sentindo nada, porque o corpo vai resistindo a isso ao longo do tempo. Tem mecanismos que vão protegendo de sofrer esse sangramento. Mas aí, quando o médico examina a gente do fundo do olho, vai ver o seu olho, já consegue ver indícios de que está ocorrendo esse sangramento, esses microsangramentos. E nessa fase é ideal para tratar, para evitar que haja um avanço desse problema e, consequentemente, você não perca a visão. Quando a pessoa chega ao ponto de perder a visão pelo diabetes, é porque não houve um cuidado, não houve um atendimento a tempo, um exame de fundo de olho que pudesse identificar. A gente tem projetos sobre isso, meu amigo Robson. Nesse mês agora de novembro, foram milhares de pessoas beneficiadas, de graça, atendidas nas ações sociais da Olhar Saúde. Você que está aí agora, grava o número da clínica, a gente vai já falar no nosso Instagram e a clínica, para que você agende. A gente tem ações sociais programadas para pessoas que têm diabetes, com exames de fundo de olho gratuitos. Você tem que ligar e agendar para que você possa participar. Essas campanhas são gratuitas? São gratuitas. Nosso objetivo é levar assistência para o povo. As pessoas precisam demais. Nem todo mundo tem condição de pagar uma consulta. As pessoas podem agendar e fazer essa avaliação para descobrir o problema e já buscar uma orientação do tratamento. Tenho certeza que uma pessoa que está aqui tranquila, se ela descobrir que tem um sangramento no olho, ela já passa a comer melhor. Ela já passa a se movimentar, amanhã de manhã ela vai caminhar. Ela já passa a usar os remédios corretamente, porque ela entendeu que existe um problema. O que faz a pessoa ainda perder a visão e ficar assim, achando que está tudo bem, é ela não saber como está a situação atual dela. É a falta de um senso de diagnóstico atual. O Álvaro sabe que eu sou de uma família de diabéticos. Eu perdi muitos parentes, até irmão diabético. Eu perdi minha avó. A minha avó é uma doença tão maluca, porque a minha avó estava tomando café da manhã. A gente disse que morreu como um passarinho. As pessoas que estavam tomando café com ela não perceberam. A cabeça perdeu e nós perdemos a nossa avó assim. Agora, no interior tinha aquela época, né? Ninguém se come muita farinha no Maranhão, por exemplo, né? Que é transformado quando você vai para a boca, aquele vai se transforma em água e também em glicose. E aí o que acontece? Essa glicose aumenta e gera isso. Só para finalizar, me dá um exemplo que você quiser. Você tem tantos exemplos ao longo de tantos anos, nessa tua atuação, esses 6 anos, mas alguma coisa, um caso que marcou assim, esse teu trabalho, esse teu dia a dia. Gente que foi tratado, diabético, que teve essa visão salva através dessa ação oftalmológica. Meu processo de conversão espiritual, né? Sair para ser cristão hoje, foi a partir de um paciente. Paciente meu que chegou cego para mim de Tutóia. Pastor Mato de Tutóia, lá do Barro Duro. Tutóia é um bairro de lá. Chegou cego para mim, pensando em desistir da vida, suicídio, parado com o ministério dele, cuidava de centenas de pessoas na igreja dele. E aí eu olhei para ele assim, o pastor não pode ficar cego. O pastor cuida de pessoas, ajuda pessoas. E ele cego mudou lados, por hemorragia vítrea e por descolamento negativo. Graças a Deus cuidamos dele, então operamos os 2 lados dele, tinha 1% de visão, hoje chega a 70%, 80% dos 2 lados. Restaurou a vida dele, mudou os hábitos, passou a controlar o diabetes, vivia com diabetes de 400, 500, cuidando mais do próximo do que de si mesmo. Então, assim, houve uma mudança muito grande. E a partir desse período, me deu a Bíblia, me deu vários livros, começou a me discipular, me orientar. E eu sou muito grato pela vida dele, porque a gente pensa que foi a gente que mudou a vida dele, mas na verdade foi ele que mudou a nossa vida, porque nos aproximou de Jesus, e hoje em dia a gente está aqui para servir mais pessoas ainda no Maranhão com diabetes. Esse é um caso que mais marcou minha vida, porque houve uma transformação mútua na vida dele e na nossa própria vida. São histórias aqui que você... Eu gosto muito dessas conversas com a Álvaro, porque vocês observam, então, transcende a técnica, só da técnica. A gente fala aqui de técnica refrativa, que a Raiza traz aqui para a gente toda sexta, mas a gente observa essa relação, só para a gente finalizar, a necessidade dessa relação entre o paciente, e a gente fala de um mundo cada vez mais fast, fala de fast food, fast não sei o quê, mas é preciso que haja esse olhar diferenciado. E olha só o que aconteceu nessa história. Você devia escrever, cara.
livros sobre isso, porque a relação, esse papo de vocês, eu agora, daqui mais uns anos, eu estou começando a escrever coisas que eu vivenciei nessa profissão. E essas histórias assim, elas já vão para a minha memória aqui. E eu vou, e como isso é importante para mim, como profissional, para multiplicar. Quero agradecer mais uma vez essa tua chegada aqui nessa conversa boa. Tá bom, Robson, gostei da ideia. Tem escrito assim, anotado todos os dias, porque são muitas histórias, né? As pessoas se confessam. Faz lá um diário disso aí. Diário, anotando, porque realmente são muitas histórias, muitas vidas transformadas, e a gente fica aqui. E é só o começo, viu? Eu tenho muita esperança no Maranhão. Viajo para fora, vou fazer curso fora, mas fico sempre com saudade do meu estado. E eu não aceito quem fale mal do Maranhão, porque é um estado que eu vejo com muita prosperidade, com muita chance de dar certo. E começa com isso aqui, de manhã cedo, levando uma palavra de Deus e uma esperança para as pessoas que precisam. Aí minha rede social tá lá, ó, Álvaro Bruno. Isso. Você que tá agora, vem aí agora dirigindo, ouvindo alguma coisa, grava aí, ó, Álvaro Bruno. Vai lá, segue no Instagram, fala comigo, pergunta o que você quiser que a gente te responde. O da clínica é Clínica Olhar Saúde, o Robson sabe muito bem, Clínica Olhar Saúde. E o nosso número de contato para a gente dar uma avaliação é o 4009-6956. 4009-6956. Você não está sozinho nessa luta contra o diabetes. Nós vamos te ajudar. Está junto, me permito dizer que a gente está junto nessa luta. Obrigado, irmão.